Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje muito felizes com a realização desse evento e com a presença de todos vocês aqui. E só foi possível, tá, esse evento, porque a gente contou aí com muitas pessoas, né, palestrantes, os nossos professores, que generosamente estão contribuindo agora, né, hoje, aceitaram o convite de compartilhar o conhecimento, né? O pensamento junguiano. E essa que é a proposta nossa com esse simpósio, né? A gente tem feito esse esforço aqui no Triângulo de difundir o pensamento de Jung, né? Um trabalho árduo aí que a gente vem semeando e contando com vários colegas que têm nos ajudado bastante. E em 2018, a gente iniciou aqui em Uberlândia com a primeira especialização em psicologia junguiana, e essa turma está terminando agora a formação. A maioria dos professores que vão falar aqui hoje, com exceção do David, né, que é o nosso professor convidado hoje, que ainda não trabalhou conosco nesse curso, todos os outros são aqui desse nosso curso de especialização. A ideia inicial era a gente fazer esse evento presencialmente, né? Que a gente tivesse aqui o fechamento do nosso curso e a possibilidade de encontrar, compartilhar e celebrar esse momento de fechamento, né? Com a pandemia, isso não foi possível. E, por um lado, a gente perde, né? Com essa ausência do contato físico, estamos sentindo muito isso. Inclusive, o nosso curso, a gente fez o fechamento nesse formato remoto, né? E estamos aprendendo, né? E se por um lado a gente perde nesse sentido do contato físico, por outro, abre a possibilidade de expansão, de abertura, e a gente consegue mais pessoas participando. Esse evento hoje vai ser gravado, que depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, a gente tem percebido também que tem sido uma oportunidade boa, né, de compartilhar conhecimento, e a gente tem ouvido muitas coisas interessantes por aí. Então, a gente tem aqui, na organização desse evento, o Instituto Solaris Educacional, que é o responsável, né, o espaço responsável pelo curso de especialização, e com o Espaço Criar, que é um espaço aqui de artes múltiplas aí, que nós fazemos parte e que está nos ajudando, nos apoiando. Vamos começar então. Espero que a gente possa ter um dia aí interessante, um dia de trocas. O Luiz Humberto, que vai começar conosco, já está aqui também disponível. E você está aí, né, Luiz? Já? Sim, estou aqui. Então é isso. Vamos começar então com essa nossa primeira. Eu não vou chamar essa aqui de palestra, tá, gente? Vocês vão entender o porquê. Então, esse momento inicial aqui, ele surgiu. O Luiz Humberto Carrijo, para quem não o conhece ainda, ele é um médico psiquiatra. Há muitos anos ele atua aqui na cidade. Ele é especialista em psicologia junguiana pelo IGEP e ele é analista em formação também pelo mesmo instituto. Então, eu queria só falar um pouquinho dessa apresentação agora do Luiz. Luiz, se você quiser colocar aquele slide inicial seu, para a gente já conversar um pouquinho. Tá, vamos lá, então. Ok, Simone. Bom, tá bom. Eu quero só situar um pouquinho esse trabalho que o Luiz, assim, organizou, compartilhou comigo.
E a gente ficou pensando uma melhor forma de apresentar. Mas eu acho importante só situar um pouquinho para vocês como que surgiu, né, essa ideia dessa apresentação inicial aqui. Acho que é importante falar que o Luiz ele é um artista plástico, né, além de ser psiquiatra, e eu o conheci antes pela sua obra do que pela pessoa. Então, eu trabalhei muito tempo com uma parceira psicóloga também, e no espaço terapêutico em que atendíamos, na minha sala, tinha uma tela do Luiz, de um quadro dele. Esse quadro ficava de frente, era colocado de uma forma que todos os pacientes, todas as pessoas que chegavam na sala se deparavam com essa tela. E eu não conhecia o Luiz, e foi muito interessante, porque foi uma tela que muitos pacientes dialogaram com essa imagem, né? Uma imagem, depois ela está aqui, e eu vou pedir o Luiz para mostrá-la. As pessoas dialogavam com essa imagem, né? Uma pintura abstrata, mas que tinha um movimento, muitas cores. E para mim foi interessante, porque muitas vezes as sessões, os insights, as pessoas se davam muito. Essa tela aqui. Qual que é o nome dela, Luiz? Não sei, Simone. Você não lembra mais, não? Não lembro mais, confesso que não. E nós gostamos tanto na época da tela, que a logo da clínica foi essa tela. Tessituras de espaço clínico. Então, foi uma fase muito boa na minha vida. E a gente ficava muito, né? Eu com os pacientes, a gente ficava muito nessa imagem, né? Ela possibilitou muitas amplificações, muitos comentários, muitas viagens. E foi assim meu primeiro contato, e posteriormente eu conheci o Luiz pessoalmente pelos estudos pela psicologia analítica. E quando ele voltou na clínica, ele falou: nossa, eu faz muito tempo essa tela, né? E eu lembro de uma fala dele interessante. Ele falou: nossa, até me inspira a voltar a dedicar mais esse trabalho, né? Esse ofício de pintar. E posteriormente ele me mandou alguns trabalhos, uma série de trabalho deles com alguns textos escritos. E eu fiquei um tempo, né, com essas imagens e com aqueles textos que foram produzidos. Então, eu fiquei conversando depois com ele, eu fui entendendo que já uma imaginação ativa acontecia. Ele fazia esse exercício, né, de estar produzindo esse material, alguns textos poéticos que ele trouxe aqui, vai compartilhar com vocês também, e o tempo de dialogar com essas imagens. E nós viemos conversando de lá para cá, e eu falei: Luiz, a gente seria tão interessante poder compartilhar isso com as pessoas, né? Essa produção e esse processo seu que vem acontecendo, né? O quanto que essas imagens têm possibilitado esse diálogo. Então, essa que é a ideia, e fica difícil a gente pensar em falar em relação às imagens. Nós pensamos assim numa perspectiva teórica, de discutir teoricamente, e acabamos pensando que a ideia seja mais interessante, conforme o próprio Jung foi pensando sobre a experiência estética, a experiência da arte, né? De ser alguma coisa muito mais uma perspectiva de amplificação da sensibilidade, da escuta da imagem, do que uma perspectiva interpretativa. Hoje, a gente abordar teoricamente esse trabalho, né? Ele tem toda a sua riqueza, e daí a gente surgiu o nosso folder também com essa imagem do Luiz, né? Que é essa tela que está aí no folder de vocês. Você pode colocar lá no início, Luiz, naquela primeira na sua primeira tela? Isso, essa daqui. E aí nós fomos escolher também qual seria a imagem que daria, né, a cor, a forma para o folder. Ele falou: escolhe aí, Simone. E eu olhei essa, né, assim, é uma recente.
E falei, eu gostei muito. Aí ele me trouxe o nome da tela, e eu gostei demais também desse nome, A Vida Caminha em Retas e Curvas. E eu fiquei com essa imagem, com essa frase na cabeça. É, a imagem me trouxe uma vitalidade, me trouxe uma energia, uma alegria, e que eu achei muito pertinente com o momento que a gente está vivendo. Eu pensei que esse folder precisava estar trazendo também essa coisa da vitalidade, né? Da alegria, da ludicidade, que é uma coisa importante nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? As coisas perderam muitas das nossas experiências foram perdendo as cores, a desconexão com a imagem. E eu entendo que essa tela conta muito da proposta do evento de hoje. O título, né? A Vida Caminha em Retas e Curvas, também eu fiquei pensando sobre isso, e o Luiz também produz um texto, depois ele vai compartilhar com vocês. E eu queria que você começasse por aí, Luiz, falando um pouquinho disso, né? A vida caminha em retas e curvas. Eu lembro que você me falou isso, né? A gente tem só isso, retas e curvas. E é a partir desses dois movimentos, né? Esse retilíneo e esse curvilíneo da vida que a gente vai caminhando, vai traçando as cores, os movimentos. Eu achei isso de uma dimensão simbólica muito grande. Eu queria que você começasse por aí a conversar conosco, a mostrar aí essas imagens. Ok, bom dia a todos. Obrigado, Simone, aí pela introdução, pela harmoniosa introdução, né? Vamos tentar colocar isso aqui em uma hora e meia, né? Vamos dar uma apertada aqui, que tem muita coisa para conversar. Ô, Luiz, só lembrando, eu esqueci de falar a questão do tempo, né? Cortou o seu som, o seu áudio está cortado, Simone. Está sem áudio, Simone. Isso. Eu esqueci de falar da questão do tempo, só para a gente situar, o Luiz vai falar até por volta de 10 horas, né? 10 horas e pouquinho, e depois a gente abre uns 20 minutinhos para as colocações, perguntas, comentários, tudo bem? Ok. Bom, gente, vamos lá então, né? Assim, tem muita coisa para falar, e acho que a ideia é essa mesmo, né? Assim, é falar um pouco de uma certa trajetória, né? Que eu venho aí desde 89 envolvido com algum contato com a arte, né? Com interrupções, como vocês vão ver. E esse trabalho é mais recente, né? E depois a gente vai voltar numa certa trajetória, né? Só rapidamente introduziria alguma questão do Jung, né? Assim, que o Jung fala de 5 instintos humanos. Para ele a gente trabalha em cinco instintos, né? Basicamente fome e sede, que é de autoconservação, sexo, que é a conservação da espécie, o impulso de ação, que seria isso, né? Que a gente viaja, muda, brinca, e a reflexão, que é humana, né? Isso é um instinto humano. Só a gente consegue, aparentemente, né, refletir, ter consciência, produzir consciência, e a consciência vai produzir cultura e etc, né? E o último instinto que ele coloca como a criatividade, né? Ou seja, a partir da reflexão, a reflexão gera angústia, né? Porque a reflexão põe a gente em contato com a finitude da vida, com as escolhas, com a liberdade, com o suposto livre-arbítrio, né? E a gente precisa de resolver essas angústias, esses conflitos e essas dimensões que são eminentemente humanas, né? Então, a arte, na verdade, ela aparece muito aqui, né? A criatividade, a ciência é uma forma de criatividade, né? Tudo que o homem produz para lidar com as intempéries da vida, e a arte também é algo que instintivamente a gente tem para lidar com as dimensões da vida, entre elas várias angústias que nos atravessam, né? Então, esse trabalho é mais recente, ele fala um pouco dessa coisa de curvas e retas. Talvez a gente passe aqui para o texto, né? Esse texto diz isso, né? A curva encostou na reta, a reta atravessou a curva. Somente uma curva
da verdadeira dimensão do que seja uma reta. Só me equilibro numa reta quando já andei em curvas. Às vezes é sedutor o caminho reto, limpo, previsível, de visão ampla. Como também é sedutor andar em curvas, aventurar-se em caminhos desconhecidos. Mas somente andar em curvas é como andar em círculos. Quando andar em reta, em linha reta, em quais curvas entrar? A inevitável tensão se impõe, né? Eu acho que isso é o cerne da psicologia junguiana também, né? O Jung fala de forma interessante, ele diz, né? A vida é a arte de administrar tensões, né? Eu acho uma das coisas mais interessantes que eu aprendi com Jung. Administrar tensões é o cerne da vida, né? E então isso não é nada ruim, né? Isso é bom no sentido de que a gente só cresce, só amplia, só se torna um ser mais integrado com as tensões, né? Então, acho que nossa apresentação vai girar muito em torno disso, né? E andar em retas, andar em curvas, é essa tensão, né? Onde será que eu vou reto? Será que eu viro? Eu entro? Eu fico? Eu saio? Então, vamos ver o que essas tensões produziram aí nesse período que eu vou comentar com vocês. Aqui vão surgindo trabalhos de 89 a 96. 89 eu estava, no, salvo engano, quinto ano de medicina, quarto, quinto ano, e vivia uma angústia muito grande com a medicina, em função dos primeiros contatos com pacientes, com morte, com adoecimento, né? Acho que é a mesma angústia arquetípica, né? Assim, a gente compara com as angústias ao longo da história. Todos nós vivemos angústias em relação ao contexto da vida, né? E assim, o Buda também foi preservado pelo pai dele de não conhecer doença, morte, velhice, etc., né? Então, quando ele sai para a vida, quando ele sai do castelo, ele percebe isso. Então, isso, a gente vai falando de questões arquetípicas, né? Então, aqui é uma angústia numa pessoa que, obviamente, está longe do Buda, né? Mas é uma angústia que nos atravessa, que é o contato com os sofrimentos da vida. Então, o que é esse início do contato com a arte? Ela começa com um contato com uma angústia grande, e eu, às vezes, ficava... Isso era sempre de madrugada, né? E trabalhava muitas vezes com papel sulfite, não era, obviamente, um material, vamos dizer assim, mas era um contato, né? Assim, era uma forma de expressão. Então, vocês vão ver os primeiros contatos com essa angústia, o que vai produzindo, né? Antes de mostrar alguns trabalhos em si, eu acho que um pouco é como eu me sinto, né, com a pintura. Eu pinto para inquietar, para arriscar, lapidar, silenciar, transcender e acalmar. Pinto e sou pintado por tudo aquilo que produzo e que me produz como alma humana. Então, isso aqui é de 89, né? Assim, é algo assim que aparece desse contato com isso. Assim. Às vezes eu escrevia, e uma coisa que eu sempre fiz, sempre escrevi em contato com esse, sempre produzia e escrevia. Quer dizer, sempre não, mas muitas vezes dialogava com isso, né? Eu precisava de fazer e escrever. Muitas coisas se perderam, muitas coisas estragaram, né? Isso aqui é papel, não acho que canção, né? Mas é uma coisa inicial, né? Então, muitos desses quadros têm alguns escritos que se perderam, né? Então, esses aqui são de 89, isso aqui eram coisas das madrugadas aí, né? Alguns já são mais de 91, mas todos têm um pouco essa vibe, entendeu? Dessas madrugadas meio sofridas. E não era uma produção, assim, né? Não era uma coisa tipo, vou fazer quadros. Não, aquilo acontecia, assim, aleatoriamente, né? Sem nenhuma pretensão maior, né? Vou passando alguns, porque são mais... Aqui é interessante essa coisa aí, né, Simone? Das retas, das curvas, né? Que como é que essas imagens arquetípicas vão aparecendo também, né? Esse aqui, salvo engano, é de 93. Aqui de novo, né? Retas e curvas. Isso tudo aqui
então no material mais simples, né? Algumas coisas sulfite, outras coisas papel canson, né? E aí em 90, aí pulando, né, um salto em 97, por aí, 96, tive um contato com Alexandre França, né, que é uma pessoa que eu admiro, um artista de Uberlândia, que me introduziu de alguma forma no mundo das artes, fiz algumas aulas com ele em ateliê, me dava algumas dicas de material e etc, né, me ajudou em algumas exposições, assim, a montar e etc. Então, em 97 eu fiz uma exposição primeira, né, que trabalhava com massas, né, chamava-se Movimento das Massas. Aqui tem alguns quadros que são muitos se perderam, muitos foram vendidos, então, né, por aí. Aqui você tem um trabalho de massa com tinta, né? Sempre nunca gostei muito só de pincel, sempre gosto de movimentar as cores, as tintas com massa. Então aqui tem massa e tem tinta, né? Isso aqui é uma peneira, né? Com massa também. Então esse trabalho aqui de 97, exatamente. E engraçado isso também, né? Que eu comecei a produzir, coincidiu com o nascimento dos meus filhos, da minha filha, né? Um novo momento na minha vida e uma produção mais solta, mais aberta, né? E esse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês é um quadro. Eu trabalhei em Araguari muitos anos e dava uma assistência num asilo lá, né? E numa certa vez que eu estive lá, eu fiquei muito impactado com o sofrimento, de novo o sofrimento, né? Dos idosos, da morte, da velhice, né? Das degenerações, os quadros degenerativos neurológicos, né? E eu lembro que eu cheguei em casa e me deu uma angústia violenta, assim, uma coisa. E eu fiz esse trabalho aqui em mais ou menos 30 minutos, né? Uma catarse assim, artística, vamos dizer assim, uma catarse que saiu assim, né? Uma abreação, vamos dizer assim, né? Saiu e eu sempre fiquei olhando muito para esse quadro, ele me instiga muito, assim, eu olho para ele. Esses dias a Simone estava conversando, ela falou, não, parece que tem algumas imagens, lembra uma imagem de pinturas rupestres, alguma coisa assim, dessa cor no fundo e tal, né? E fiquei pensando no que ela falou e parece que tem em algum sentido assim com o primitivo, né? O escuro, né? Assim, o sombrio, né? Esse trabalho me impacta muito até hoje, assim, sempre às vezes olho para ele e fico tentando conversar com essa escuridão, né? Assim, da morte, né? Do desconhecido, do envelhecimento, de algo que nos atravessa a todos, né? E isso que aqui a gente pega um pouquinho do Jung, né? O Jung fala isso, né? Muitas vezes as mãos sabem resolver enigmas que o intelecto em vão lutou por compreender, né? E o quanto eu sinto isso realmente fazendo, né? Assim, produzindo. É o fazer, né, que constrói essas imagens, que dá vida a elas, né? E o intelecto às vezes fica olhando, a consciência fica olhando e apenas olhando, sim, né? E se sentindo afetada de alguma forma, mas é muito libertador você dar vazão, né, a esses movimentos que a gente sabe que são arquetípicos, são de alma, né? E eu sempre pensei muito nisso, assim, venho construindo um pouco disso que a gente vai falando aqui ao longo da exposição, mas de que, para mim, a produção artística é uma coisa de alma, assim, né? A gente vai falar um pouquinho mais com detalhes nisso. E, e nisso me inspiro muito no Kandinsky, né? O Kandinsky era um pintor russo
que tem um livro, né, escrito do espiritual na arte, né? E ele fala disso, né? Que a arte, se ela não for espiritual, no sentido espiritual é uma palavra, alma, né? São palavras complexas, né? Mas no sentido do seu daimon, né? Da sua essência, da sua divindade interior. Eu busco me guiar muito por isso, assim, né? Para mim, o trabalho da produção artística é algo espiritual. Eu sinto dessa forma, né? Então, eu sinto que o self está, assim, em conexão, né? Sinto que sou guiado por movimentos da minha alma, assim, e me sinto, às vezes, muito integrado de fazer e feliz de não ter que explicar. Isso é uma coisa que é muito interessante quando, né, quando eu consigo entrar nisso. Nem sempre consigo, né? Às vezes, mas vamos lá. Em 98 eu fiz um trabalho que eu realmente gosto muito, assim. É um trabalho que eu fiz e não fiz. Por quê? Algumas pessoas têm esse quadro, alguns desses quadros na cidade, e até alguns psicólogos. Esse quadro, isso aqui são tampas de tambores, né? É uma exposição que eu fiz pela Galeria Lourdes Saraiva em 98. São tampas de tambores que eu coletei em ferro velho, né? Eu gostava muito de andar em ferro velho, assim, e tirar alguma coisa dali, né? E sempre me instigou isso. Hoje eu não faço isso, não, até acho que devia voltar a fazer, mas uma coisa que sempre me instigou. Então, essas tampas são tampas de tambores. E o que eu fiz aí? Nada. Não fiz nada, né? Eu só, na verdade, fiz essa borda verde, porque isso era enferrujado, assim. Isso ficou ao tempo, né? E entre o tambor, e aqui tem um plástico, né, por fora, assim, que é natural, eu não coloquei plástico nenhum, isso se produziu, né, por si lá, a ferrugem, né, produziu isso aí. Vou passar mais algumas aqui, né? São imagens que se formaram por ferrugem, pelo sol, pelo tempo, né? E eu apenas coletei e fiz uma leitura disso, né? E muitos deles ainda estão mudando, mas como não tomam sol e chuva mais, eles se conservam, né? E aí eu trabalhei esse tema que para mim foi uma temática do tempo, né? E então eu escrevi esse texto aqui relacionado a esse trabalho. O que tu fizeste enquanto tudo isso se produzia? Dormias, bebias, está escrito errado, bebias, trabalhavas, não tiveste tempo, enquanto o tempo silenciosamente elaborava tudo isso que vês. Fazias tudo de exato que o relógio marca, enquanto a natureza e o tempo se desdobravam em cores e símbolos inexatos. Segundo a segundo, o tempo transformou o invisível em matéria vivida, molhada, enferrujada, pintada, matéria em movimento. Sente-se o cheiro do tempo entranhado nas nuances que penetram teu globo ocular e num segundo transformam nada em quase tudo. É tempo de esperarmos o tempo entrar e produzir varões, de engendrar-se da loucura de ser tudo e nada ser. Inquiete-se com a vida, produz insensatezes, embriague-se da cor, da dor e da arte. Retirei do lixo rastros da vida e da eternidade. Sou eternamente grato ao tempo. Então, foi um trabalho que mexe com uma temática que nos atravessa a todos, né? O tempo cronológico, o tempo kairos, né? E realmente esse momento de olhar para isso, né? E olhar isso como uma expressão desse arquétipo, né? Dessa questão do tempo, foi bem interessante, bem gratificante isso aqui, né? Esse aqui é de 98. De 99, um trabalho diferente que eu fiz usava nitrocelulose, que é a seladora, né? Seladora de madeira, com tinta a óleo. Um trabalho tóxico, assim, que precisava de usar máscara de carvão ativado, porque aquilo era muito forte, né? Fiquei um tempo muito interessante mexer, mas
tóxico assim, fui, com o tempo, dei uma parada, porque eu fiquei um pouco de receio. Mas, às vezes, a gente precisa mexer com os tóxicos, né, no sentido do tóxico liberar alguma coisa, de uma energia mais integradora, né? Então, aquele trabalho que a Simone mostrou lá, nós mostramos no início, é um deles, né? Esse aqui é um outro trabalho. Assim, nome dos trabalhos, eu confesso que não dá para guardar isso, mas todos têm nome, né? Isso é nitrocelulose misturado com tinta óleo. Aqui a gente coloca um pequeno trecho do Jung, né? Tem uma inserção da Simone aqui. O ponto é que você começa com uma imagem. Contemple-a, observe cuidadosamente como a figura começa a desdobrar-se ou mudar. Não tente fazer algo dela. Não faça nada a não ser observar quais são as suas mudanças espontâneas. Observe todas essas mudanças e, eventualmente, entre você mesmo para dentro do quadro. E se por acaso for uma figura falante, diga então o que você tem a dizer a essa figura e ouça o que ele ou ela tem para te dizer. Tem imaginação ativa, né, Simone? Bem, bem descrito, né? Acho que isso que é uma coisa assim, né? O Kandinsky fala muito disso, que as pessoas às vezes entram em museus, do jeito que elas entram, elas saem, né? Porque não toca a alma. Se não toca, fica aquele en passant, né? Assim, que você... Então, eu gosto muito dessa ideia, dessa conexão, né? De deixa aquilo falar, né? Ouça, né? E fale também, fale e ouça, né? Para que isso tenha ressonância, né? Senão fica aquele olhar pastel, assim, né? Banzé e sem vida, né? Então, esse quadro que a Simone falou, né? Esse é de 99, né? Aqui um outro também. Aqui a gente coloca uma citação do Barcelos, né? As imagens psíquicas são encaradas como fenômenos espontâneos, quer seja o indivíduo, quer seja a cultura, e necessitam, na verdade, ser experimentadas, cuidadas, consideradas, entretidas, atendidas. Ouvir, a coisa está cortando um pouquinho, atendidas e respondidas. As imagens precisam de respostas imaginativas, não de explicação. As imagens são o meio pelo qual toda experiência se torna possível. Procura-se olhar para as imagens, como apresentações, sem precisar interpretar, tentando-se a partir de procedimentos que podem abrir a imagem, ouvir o que a imagem está querendo dizer. Uma imagem psíquica não é algo que vejo, é antes um modo de ver, uma perspectiva sobre as coisas. Pode ser sonora, tátil, pode ser uma emoção, pode entrar no corpo. Mais ou menos ele está fazendo uma ressonância com o que o Jung fala ali em cima, né? Então, essa coisa de se abrir a imagem, né? Ouvir o que a imagem está querendo dizer, mas não é dizer, né? No sentido, o que esse quadro quer dizer? Ele não quer dizer, senão ele só diria, né? Ele vai trabalhar na imagética, né? Ele vai trabalhar na espontaneidade das imagens arquetípicas, né? E aí, 1999, 2019, né? 20 anos de gap, né? Um intervalo aí que eu parei, né? Assim, alguma coisa em mim se fechou, né? Aquela progressão da energia psíquica, de repente, regressão da energia psíquica. Que eu parei e fiquei, acho que fiz alguma coisa ou outra, muito pouco, mas uns 20 anos desconectado, né? Assim,
E aí, olhando, refletindo um pouco sobre isso, assim, eu acho que a expressão, assim, eu não conseguia... Eu lembro que eu pensava assim, gente, mas enquanto eu estou pintando, eu podia estar trabalhando, né? Também meus filhos eram pequenos, eu queria ter mais tempo com eles, porque a arte é um filho também, né? O envolvimento é muito grande com isso. Entre outras coisas, isso também era um... Eu me envolvi com meus filhos, de ficar com eles, sair com eles e tal. E também alguma coisa talvez precisasse recolher, né? Não sei exatamente, mas 20 anos eu parei. E aí, em 2015, comecei a conhecer mais profundamente a psicologia junguiana, né? Quando comecei a estudar em São Paulo. E alguma coisa começou a brotar, né? Assim, alguma coisa começou a aparecer e alguma necessidade de alma novamente germinou, né? E aí, em 2018, eu retomei alguns trabalhos, então, e culminou em 2019 numa exposição aqui em Uberlândia, né, que chamava Equilíbrio Distante. Esse são trabalhos com também massa e tinta acrílica, né? Esse quadro, apesar desse tamanho aí, ele é pequenininho. Esse quadro é o meu filho falou, pai, com esse quadro eu quero para mim, que ele encasquetou aí com algumas coisas, e entre elas, esse que está escrito aí, né? Vivo num mar de incerteza de incertas verdades. E é um trabalho que depois eu vou mostrar algumas coisas que eu escrevi, ele vai transitar entre o caos e a harmonia, né? Como o caos produz a harmonia, como essas coisas estão, às vezes, tão próximas, né? Vamos lá, vou passando alguns aqui. Esse aqui é um díptico, né? Todos são da mesma série, né? E alguns eu escrevo, né? Eu falo assim, alguns me dão uma premência de escrever, conversar com eles, outros não, né? E aqui esse trabalho é muito instigante. Trabalhei assim a ideia de cores, né? Trabalhar com cores e essa interface com as formas. Então, uma luta que depois vira uma integração, que vira, não vira, né? E aí algumas coisas eu escrevo, né? As cores são um enigma que possibilita uma escrita. É transcendental a arte de fazer companhia às cores e sentir a tensão que se produz quando elas querem apenas brincar, tangenciar, rodopiar, e a consciência quer encontrar formas, né? Muitas vezes essa exposição, eu lembro algumas pessoas, eu estava lá espontaneamente, as pessoas falavam assim, nossa, isso é muito feio, né? Isso não tem forma, assim. E na verdade porque se você olhar assim, às vezes dá uma sensação de caos, né? Assim, sair correndo, assim, porque é muito caos, né? Muito esse trabalho aqui, por exemplo, ele é muito assim, né? Assim, mas de forma muito impressionante, você me produziu um equilíbrio tão grande assim de fazer isso, né? E de sentir essa dimensão. E talvez a psicologia junguiana tenha me ajudado nisso, porque eu estava trabalhando isso, em terapia, em outras coisas, né? Se abrir um pouco ao caos para achar o equilíbrio, né? E se abrir um pouco à confusão, ao excesso, né? Para produzir um equilíbrio, né? Aqui um outro trabalho dessa época também, e um recorte que a Simone fez, isso é obra da Simone. E aqui um outro quadro, né? A tensão necessária é aquela que transita na totalidade do presente momento, em harmonia com as forças que estão em ação ou prestes a dar o ar da graça. Muitos caminhos se avizinham, muitas integrações tangenciam a alma durante as horas da labuta. Algumas se efetivam, outras agonizam.
Isso um texto, né, que é um pouco, meio que um certo resumo, vamos dizer assim, desse trabalho, né? Me encanto por essas cores que procuram por forma, mas acabam voltando a ser só cores. Cores pululam, uma leveza é perceptível. O amarelo é fundamental, ele encerra um enigma. Cansei de correr das cores, elas me inundam. De onde vieram as cores? Não sei. Só sei para onde me levam, para a mais perfeita e caótica harmonia. No caos, a harmonia, são quase irmãos gêmeos. Só os loucos me entendem. Transformar caos em harmonia é parte da minha sina. Nem sempre encontro tal sintonia. Faz parte da efemeridade e da inescrutabilidade da vida. Equilíbrio distante, equilíbrio do fluxo, equilíbrio do uno. Aqui, influências do Heráclito, do Parmênides, né? Essas coisas sempre me instigam, né? O fluxo, a vida em fluxo e a vida como uno, né? E essa também, essa questão das cores e das formas, né? Assim, a consciência quase sempre quer forma, né? E às vezes a inconsciência, o self, quer cores, né? Quer brincar com as cores, quer deixar as cores voarem. E a consciência às vezes quer as formas. Essa tensão é muito interessante de transitar nela, né? Assim, eu achei bem interessante. Aqui um trabalho mais ou menos nessa sequência, né? Que são 8 telas, que eu coloquei 3 aqui, né? É um trabalho meio mandárico, vamos dizer assim, né? Que é um trabalho do olhar, do olho, da profundidade, né? Do centro, do abismo, depende de como a gente olhar, né? De milhões de cores, né? De milhões de olhares. Um olhar solar, né? Que é, isso aqui a minha filha fala que se eu vender um dia, ela me sai de casa deserda e nunca mais conversa comigo. Isso aqui é uma ideia boa que a Simone me deu, assim, ela que montou isso aqui, né? Não é fácil fazer quadro redondo, quem faz o quadro, né? Assim, fazer o quadro que eu digo, o quadro material, né? Assim, não pintar, né? E é isso que eu escrevi sobre isso, né? Esse trabalho, assim, tem outros, né? Eu não coloquei aqui porque é muita informação. Olhos, muitos olhos, olhos profundos. Alma abrigada na profundeza destes olhos. Que cores tem a alma? Que alma tem as cores? Muitos olhos coloridos auscultam os movimentos da alma. Olhos, almas, cores. Há tantos movimentos. Lá no fundo, a alma descansa serena. Na profundidade, toda a alma é colorida. E realmente, né, e tem muitas cores, né? Inúmeras, infindáveis, cores escuras, claras, né? Cores que acalmam, que suavizam, que destroem, que tudo, né? Vamos lá. Simone, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade também. Então, vamos lá. Isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo nessa pegada aí desse trabalho que foi o primeiro lá que nós mostramos, né? Das curvas e das retas, né? Então, isso aqui é o primeiro que transita, né, entre essas massas, num fundo em massa, com tinta, de repente ele sai, né, as massas saem, e aí uma necessidade de cor pura, né, estava conversando com a Simone, uma necessidade enorme de cores puras, de formas, não sei bem porquê, estou muito interessado também, então, é importante como isso toca, né, como isso chega, né, assim, vejo cores que sempre vi, que sempre existiram.
em novas nuances e novos sentidos. Qual seria a alma? O que seria da alma sem as cores? Como deve ser a alma das cores? Se a gente pensar, vocês já pensaram como deve ser a alma das cores? E aqui formas e cores, né? Sim, a arte desafia os incrédulos e automatizados pela vida sem fé ou sentido, e mostra que a alma existe e precisa ser alimentada. Alma no sentido de self, do daimon, daquilo que nos guia internamente, que busca estar em conexão com a totalidade da vida. Isso que eu estava comentando, né? Que para mim é um trabalho espiritual, né? Eu acho que bem no sentido junguiano de espiritual, né? Assim, eu me identifico muito com isso, né? Que é isso, né? É deixar, é ajudar, né? Assim, é permear, é usar uma expressão para que o self se manifeste e nos organize, né? Aqui uma outra, pinto para espreitar o equilíbrio entre o caos e a harmonia, entre a luz e a escuridão. Há tanto caos. As cores suavizam minha dor. Elas me emprestam a força que presinto ao pincelá-las. Cores puras. O espírito desses tempos pede por cores puras. Cada cor tem sua alma. Elas ressoam na minha. Há muitos olhos a verem luz. Dói a alma. Uma imagem é completa tal como é apresentada. Ela pode ser elaborada e aprofundada ao trabalharmos com ela. Mas está tudo ali. A totalidade está presente na imagem. Fique com a imagem. Eu acho que essa ideia de sair um pouco desse entender, explicar, né, que é o que a gente faz sem quase o dia inteiro, né? Às vezes a imagem, às vezes a gente precisa só olhar para ela, né? Só ficar com ela, né? Deixar ela entrar na vibração, né? Na nossa vibração. E algumas entram, outras não, lógico, né? Aqui são trabalhos mais recentes, né? Preciso de cores puras para revelar as coisas simples. É a vida que se renova. Aqui é da Simone, a frase da Simone aqui, que eu achei bem legal a inserção dela aqui, né? Preciso de cores puras para revelar as coisas simples. Aqui é uma fala, né, da minha experiência, que demanda, na minha experiência, ao fazer artismo, demanda uma solidão concentrada, um certo ritual, uma aproximação do ateliê, da exterioridade e da interioridade. É muitas vezes um exercício espiritual, noutra só ritual. Gosto da fala da Adriana Varejão, ela diz isso, né? Às vezes você precisa ficar 4 horas no ateliê para alguma coisa aparecer, né? Sim, porque é uma coisa de concentração, uma coisa de que obviamente a gente não faz todo dia, né? Isso não existe, né? Ninguém está sempre espiritual. Muitas vezes a gente está só no ritual, né? Humanos, demasiadamente humanos, né? Assim somos. Estranhar e entranhar-me das tintas, das cores e das formas é o lúcido libertando movimentos que a consciência desconhece. Uma tensão se cria, ela é o mote da criatividade. É preciso coragem, nem sempre presente, para vicejar movimentos de explosão, expansão, gestos desarrazoados e caminhos desconhecidos. Então, aqui é a tensão que guia, né? Às vezes é muito tenso um quadro em branco, né? É muito tenso você olhar, mas é uma tensão muito legal, né? Assim, olhar para uma tela, um papel em branco. Como olhar para um papel em branco e escrever alguma coisa, né? É preciso uma tensão, senão não sai nada, né?
Então, não há problema nenhum com a tensão. Nós não vivemos sem as formas, é a arquetípica necessidade de encontrá-las ou construí-las. Mas sentir as cores brincando parece vir do não ser. E a alma, às vezes, quer ser o não ser, o não catalogado, o não decifrado ou literalizado. Essa tensão nunca acaba. Quando parece que o equilíbrio das cores e das formas foi atingido, ele se esvai e surgem novas tensões. E realmente é isso, né? Senão a gente não vai produzir mais, né? Se não tem tensão, não tem produção. E essa coisa do não ser, né? Que eu acho que é da psicologia oriental, né? Que o Jung também trabalha muito, né? Nos livros onde escreve sobre o I Ching, sobre psicologia oriental. O não ser é mais misterioso, né? O não ser é aquilo que não é literal, não é decifrado, é aquilo que é misterioso, né? E uma das coisas mais belas da psicologia junguiana é isso, né? Há mistérios na vida, né? E graças a Deus que há, e não foram feitos para serem desvendados, né? Essa não é a ideia, essa é a ideia da ciência, que quer desvendar tudo, descobrir tudo, dominar tudo, né? Essa coisa, vamos dominar tudo, né? Então, o Jung fala isso textualmente, né? Arte não é ciência, né? Assim como ciência, tampouco é arte. A harmonia o melhor da brincadeira é curtir harmonias percebidas pela consciência, sentidas pelo ser, mas engendradas não sei bem de onde. Só sei que minha alma se nutre de tudo isso que, felizmente, não sei explicar. Como é libertador não ter que compreender nem explicar. Só deixar uma atenção agir e saber apenas que ela busca realizar as coisas da alma. É lógico também que a gente precisa saber compreender e explicar, né? Mas aqui é um momento que a gente não precisa querer compreender ou explicar. Um dos poucos momentos, né? Porque o resto, na vida, a gente está querendo explicar tudo, né? Gosto muito do Schopenhauer quando ele diz, né? A miséria humana e a falta de sentido da vida só tem 3 saídas, né? Para ele, né? Ele diz, uma delas é o ascetismo, né? Que ele se influenciou muito pelo budismo, pela psicologia, pela espiritualidade oriental. Ascetismo, essa coisa de você estar consigo, né? E entrar em contato com a sua essência, consciência íntima, né? E buscar a libertação, buscar a iluminação. Um outro é a compaixão, né? É você amar o universo, as pessoas, a harmonia da vida, buscar ser compassivo com as pessoas, né? Buscar integração, né? E a outra era a arte, né? Que ele citava mais o Richard Wagner, a música, mas a arte, de forma geral, é uma forma de você sair da miséria e da falta de sentido na vida, né? Então, na produção artística, sendo compassivo ou vivendo, isso é uma visão do Schopenhauer, né? Mas eu gosto dessa ideia, né? Acho que ela é elucidativa, né? E o quanto a gente sofre hoje, né, com essas polaridades, por exemplo, na política, né? A gente não consegue, é impressionante isso, né? O quanto isso assim, é frequente, né? O quanto que as polaridades não se falam, né? Não há compaixão, né? Eu acho que é isso que falta, né? Mas vamos lá. O espiritual na arte é permitir à alma entranhar-se dessas cores e seus movimentos, e lá, bem no fundo, construir harmonias que tragam novos sentidos à vida e que a façam pulsar e vibrar em ressonância com o universo. O meu fazer é espiritual, fazendo, escrevendo, olhando, a vida acontece. Então, aqui volta essa temática do espiritual, né? Do espiritual nesse sentido, né?
de colocar a alma, o self, de colocar em ressonância com o universo, né? E o tanto que a gente está longe disso, né? Tanto que a gente está longe de harmonia, de ressonância, né? Tanto que a gente hoje é individualista, né? E essa pandemia, acho que está mostrando tanto que faz falta, né? A gente ter contato com gente, né? Eu, pelo menos, tem hora que estou quase surtando com essas coisas só virtuais, né? Tanto faz falta isso, né? Então, acho que essa ideia da espiritualidade na arte trabalha nesse sentido, né? Ela atravessa esse tema, né? Esses aqui são dois, Simone fez um arranjo aqui simpático, esses quase não são redondos, são aqueles quadrados, né? Mas é uma série que eu estou escrevendo, Culto à Alma Brasileira, né? Que eu acho que é uma alma riquíssima, né? Belíssima, cheia de nuances, de tudo que existe, né? De tudo que o homem pode experimentar, né? É um trabalho que eu estou fazendo ainda, uma série, né? São coisas, essas que são bem recentes, né? Aqui a gente vai entrar um pouquinho em questões teóricas, né? Assim, que a psicologia junguiana se remete, né? Isso Jung é muito legal ele dizer isso, né? Que a psicologia só vai entrar na arte quando ela deixa de ser arte. Né? A psicologia não vai se meter no fazer artístico. Ela vai estudar como o homem se relaciona com a arte, assim como com a religião, né? Você não vai... Jung não se metia a dizer assim, a crença em Deus é algo idiota, ou ser evangélico, ou ser espírita, seja lá qualquer coisa, né? Porque essa não é a questão da psicologia, é a relação do homem com a religião, mas a religiosidade em si, as suas conexões, a sua conexão com Deus, com o divino, com o sagrado, a psicologia não entra nisso, né? Assim como ela não se mete na arte, né? Você não vai interpretar um Guernica, você não vai interpretar uma música do Beethoven. Isso não é interpretável, isso não é analisável no sentido da coisa em si, né? O Jung dizia isso, né? A arte em si não pode ser objeto de considerações psicológicas, né? A produção em si, o que você vai analisar é a relação do homem com aquilo, né? Mas não a produção em si. Então, pegar obras de arte, ficar analisando, para o Jung isso não é uma ideia interessante, porque aí você reduz, né? E acho que ele fala abaixo aqui, deixa eu ver aqui onde que está. Aqui, quando, porém, falamos da relação da psicologia com a obra de arte, estamos fora da arte. Interessante isso, né? E nada mais nos resta senão especular e interpretar para que as coisas adquiram sentido. Caso contrário, nem podemos pensar sobre o assunto. Precisamos reduzir a vida e a história, que se realizam por si mesmos em margens de sentido e conceitos, sabendo que com isso estamos nos afastando do mistério da vida. Então, se a gente reduz a obra, né, a uma história, uma explicação, a gente foge do mistério dela. É isso que ele está dizendo. Que a obra em si tem um mistério, qualquer que seja a obra, desde que ela seja considerada para a pessoa que faz arte, né? E o que é arte? Ninguém sabe o que é arte, né? Ninguém consegue definir, e ainda bem, né? Se fosse definir arte, só uma coisa seria arte, né? Depois que o Marcel Duchamp colocou lá um mictório numa exposição em 1917, o conceito de arte mudou totalmente, né? E ele se espraiou e se abriu para um ponto que ninguém sabe mais o que é arte, né? Não há nenhum problema com isso, não, né? Eu não vejo nenhum problema, não. A imagem e os significados são idênticos. Quanto mais a primeira toma forma, mais o último torna-se claro. Na verdade, o padrão não precisa de interpretação. Ele retrata seu próprio significado. A imaginação é anterior à racionalização. Surge a partir da experimentação. Traz cor, forma, som, cheiro e sabor para a existência. Interessante isso, né? Imaginar é anterior a racionalizar. Muito legal isso, né?
que ele fala, né, que aquilo no livro dele sobre a psicologia, a ciência da arte, não lembro exatamente o nome do livro, mas que às vezes as obras se impõem, né, quando você escreve, né, o Jung mesmo, vocês devem conhecer um pouco da história do livro de Jó, né, que ele escreveu praticamente num dia, né, foi uma catarse, assim, uma coisa que ele precisava falar sobre a relação dele com o cristianismo, né, então a pena, né, ele pegou a pena e a pena escreveu, pode-se dizer assim, né, algo que estava já juntou por muito tempo, produziu uma obra de acho que 115 páginas e praticamente num dia, né, assim, o si mesmo que fala, né, acho que é isso que ele está dizendo nisso, né, e o livro de Jó é um dos livros mais fantásticos do Resposta a Jó, né, que chama, o livro do Jó é bíblico, né, é o que ele fala sobre o livro de Jó, chama Resposta a Jó, fantástico livro, né. E agora, a questão central, nós estamos terminando, né? Qual a contribuição que a psicologia analítica pode dar ao problema central da criação artística, ao mistério da criatividade? De novo, Jung se dobra, né, aos mistérios, né? Existem mistérios, que bom que eles existem, né? Não são para serem desvendados. Falamos tanto sobre o sentido e significado da obra de arte que já não podemos ocultar a dúvida que nos assalta em princípio. E aqui eu acho que uma das falas mais bonitas do Jung, assim, nesse aspecto. Será que a arte realmente significa? Talvez a arte nada signifique, tudo entre aspas, né? E não tenha nenhum sentido, pelo menos não como falamos aqui, como sentido. Talvez ela seja como a natureza que simplesmente é e não significa. Tem nada a ver o Kandinsky aqui, não. Esse aqui está colocado errado aqui. Esse é do Jung, né? No volume 15. Então, o que é arte? O que significa arte, né? Não significa, né? Ela tem a natureza, né? Ela é por si, pela própria natureza dela, né? Aqui eu falando do Kandinsky, né? Que é um dos pintores que eu mais admiro, assim, tanto pela obra em si, quanto pelo que ele representou, né? Na história da arte, né? Praticamente o pai da arte abstrata, do abstracionismo, né? Que é um dos quadros mais famosos dele, azul, vermelho e amarelo, né? E é isso. Eu acho que em termos assim do que eu gostaria de falar e, obviamente, abrir para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Uma passando assim por algumas coisas que eu andei fazendo e a relação disso com a psicologia junguiana, né? Assim, porque o contato com a psicologia junguiana me pôs novamente em contato com a arte, né? Assim, e a psicologia junguiana, para mim, é artística, né? Eu vejo ela como um fazer artístico, né? Porque ela necessita da atenção, necessita do envolvimento, necessita da alma, né? Seja apenas uma alma quando você encontrar uma outra alma, o Jung dizia isso, né? Esqueça as teorias, eu acho que esqueça no sentido, precisamos das teorias, né? Mas a alma com a outra precisa, se não houver essa ressonância, a terapia é para melhorar os dois, né? Para melhorar os dois lados, é para que o crescimento se dê em mão dupla, né? E a arte em si, a Simone falou do conversar com as obras, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não faço isso como um trabalho terapêutico, imaginação ativa, alérgico para terapia, não. Eu não, sinceramente, isso eu não misturo. Eu acho que fazer artístico ali, não misturo isso, não. Mas eu acho que o fazer artístico é uma forma de interlocução interior muito interessante, né? Que eu acho que todos nós temos, de um jeito ou de outro, pintando, escrevendo, desenhando, na música, seja lá o que for, fotografia. Acho que isso é arquetípico a necessidade humana de religião, de arte, né? Haja vista
a produção pictórica que a gente tem desde, né, milhares de anos atrás, né? Então, acho que basicamente é isso, assim, vou abrir aí, nós estamos com 9:10, 9:09, conseguiu, né? Deu para apertar aí e colocar, Simone, né? Super bom, deu super certo. Então, ficamos aí com esses 20 minutos aí, né? Eu não tenho acesso aqui a nenhuma pergunta, nenhuma fala, mas você vai fazendo a Isso. intermediação, Simone. A gente pode fazer o seguinte: se alguém quiser falar, né, a gente libera aqui o microfone, ou também tem o chat aqui que pode fazer alguma colocação, tá? Nós vamos deixar esse espaçozinho. Eu queria começar, Luiz, assim, adorei aqui, achei que a tua fala, né, e as imagens dialogam super bem. E eu fiquei aqui pensando, né, desse movimento que você fala de retornar à pintura, à produção, com a sua formação também, né? O estudo da psicologia analítica, e o seu fazer também, né, profissional. A minha questão seria assim, bem pessoal mesmo, né? Mas dentro da sua possibilidade de pensar. Você falou a coisa da imaginação ativa, não levo isso para análise, não é uma coisa terapêutica, mas o que eu entendo, assim, que a própria perspectiva do Jung da imaginação ativa não era que você precisaria levar para uma análise, para uma interpretação. A imaginação ativa se dava naquele processo que ele foi vivendo, né? Alguma coisa muito pessoal e um diálogo muito mais interno nesse sentido. Mas a minha questão é assim, se você consegue fazer uma relação da sua formação enquanto analista e da sua formação, né? Dessa sua experiência, dessa sua vivência com a arte. Como que uma impacta na outra? Você percebe se tem alguma relação nisso? Nesses dois movimentos aí da sua vida? Então, sim, com certeza, né? Eu acho que esse trabalho que eu faço, Equilíbrio Distante, na verdade, eu trabalho esse tema há um tempo, assim, né? Porque eu descobri na psicologia junguiana que o equilíbrio não existe, né? Não existe equilíbrio, a gente nunca está em equilíbrio, pelo menos não existe o equilíbrio estático, né? Que o equilíbrio, ele precisa de muitas incursões, né? De muita coragem, né? Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, né? Eu acho que o trabalho, por exemplo, o Livro Vermelho, que é um livro que eu li e já estudei, fiz curso sobre o Livro Vermelho, né? Que é um livro que me impacta muito. O Jung fez o contrário, né? Ele escreveu tudo, depois ele colocou as pinturas dele, né? Não sei se vocês sabem, mas o Livro Vermelho é uma obra considerada mesmo no mundo artístico. Em 2013, ela foi exposta na Bienal, salvo engano, de Veneza, como obra central, né? Porque a ideia da Bienal seria colocar aí as contribuições de outras áreas que faziam interlocução com a arte, né? Então, o Jung fez isso, ele escreveu toda aquela vivência de imaginação ativa que ele teve e depois ele desenhou, ele pintou, né? Ele fez quadros que, inclusive, artisticamente são muito bonitos, né? E, na verdade, eu acho que o próprio fazer, né? Quando eu estava dizendo assim, ele é em si, vamos usar essa expressão, terapêutico, né? Assim, quando você faz o trabalho e há uma necessidade de escrever, naturalmente, espontaneamente, essa necessidade de interlocução interna, né? Então, eu acho que a psicologia junguiana me permitiu ter mais, ela me abriu uma porta, me abriu um caminho para essa interlocução, de considerá-la importante, necessária, né? Dentro da minha realidade, da minha vivência, né? Das minhas angústias, né? Que, obviamente, que são angústias humanas, mas são vividas na minha individualidade. Então, a influência eu acho que é essa, assim, né? E quando eu trabalhei esse equilíbrio distante, era muito isso, assim.
a abertura para o caos, né? O que é a abertura para o caos? Por exemplo, você se abrir para os sonhos, né? Assim, começar a dar valor aos sonhos, anotar seus sonhos, anotar o caos dos sonhos, não ter medo disso, né? Deixar que aquilo apareça. Ou pelo menos assim, lógico, ter medo a gente tem, mas faz com medo mesmo, né? Assim, mas dá voz a essas incongruências internas, essas simbologias, essa imagética que aparece no sonho, que aparece na pintura, por exemplo, né? Que para outra pessoa vai ser na fotografia, vai ser, não sei, vai ser em qualquer coisa, né? Que a pessoa se sinta se harmonizando ou se integrando de alguma forma, né? Acho que isso que é bonito da psicologia junguiana, né? Assim, ela está em conexão com tudo, né? Assim, com a antropologia, né? Com a sociologia, com as artes de forma geral, né? Com as humanas, com as exatas também, né? Não tem uma interlocução com a psique, né? Com o cérebro, né? A psicologia junguiana em conversa com o cérebro também, né? Porque a gente tem um cérebro também, a gente não tem só uma psique, embora tudo que a gente sinta seja na psique, né? Sim. Não sei se é isso, Simone, que você estava querendo saber. Isso. Tem uma pergunta aqui que a gente pode trazer também. Tem a Lúcia está falando que o trabalho é maravilhoso, parabenizando. E o Ricardo, ele está fazendo a seguinte questão: como é que aconteceu a transição dos traços dos primeiros trabalhos reflexos de conflitos, com os traços modernos contemporâneos, que surgiu em torno de 2019? Essa transição, você consegue comentar desses dois momentos aí? Na verdade, a angústia em si, ela hoje, lógico, a angústia está inerente à vida, né? Assim, hoje é um período que eu acho que a pandemia, né? Esse trabalho das cores, até que eu escrevi aí, né? Que eu preciso das cores puras, é um momento de cores puras. Eu acho que a transição se dá mais assim, primeiro assim, tem um gap, né, de 20 anos. Esse gap, a impressão que dá assim, que as coisas estão aqui, né, estão tudo aqui. De repente, elas saem de forma caótica, assim, né, de forma explosão, né, de cores. E esse trabalho que eu fiz de criptante, o que eu tentei, assim, quase que obsessivamente era trabalhar com cores. Eu queria as cores, eu queria fugir das formas, né? Daí acho que ele se apresenta de forma caótica para a consciência que fica buscando formas, né? E depois que eu fiz isso, era como se fosse talvez assim, eu preciso aí de alguma coisa me convida agora às formas, ver que é um trabalho de mais formas. E aí vendo as formas eu falo, pô, mas numa dimensão só tem duas formas, ou você vai reto ou faz curva, vai reto ou faz curva. E aí isso, né, me deu essa dimensão de refletir sobre isso, o que que é andar em reta, né? Andar em curva. Daí você olha, por exemplo, nos trabalhos do Kandinsky, você vê que também é reta e curva, né? Essas coisas são arquetípicas, cada um com a sua seu talento, obviamente, com a sua, né, pegada, vamos dizer assim, né, com a seu DNA, né? Mas não sei bem se eu respondi, Ricardo, a pergunta se a transição seria lá de 89 para agora 2019, assim. Eu acho que agora eu trabalhei numa angústia talvez mais assim, mais maduro também, né? Pela idade que eu tenho, pela experiência de vida, mais maduro no sentido assim, deixa sair assim, deixa ver o que acontece, ver assim, lá também era assim, obviamente, né? Não tinha uma. Eu não sei se tem muito, assim, eu acho que o DNA é mais ou menos o mesmo, assim. Eu acho que o que está mudando é assim, que como as antinomias, né? Às vezes a gente precisa do caos de liberar tudo, de repente você precisa do contrário, precisa das formas, né? Precisa da coisa certinha, mais organizada, né? Da pureza, né? Acho que é um pouco dessas antinomias, talvez, né? Dessas polaridades, né? Não sei se é isso, Ricardo.
Ó, tem uma outra questão aqui, eu vou falar já, por conta do nosso tempo, para aproveitar mais a participação aqui das pessoas. Tem duas, tá? E aí a gente vai encerrar com essas duas questões e vou sugerir, tá? Quem quiser depois, deixa aqui, pode deixar algumas questões, se não der tempo da gente comentar, que aí depois o Luiz responde. Pode ser assim, Luiz? Tranquilo. Uhum. Tá? Então tem a Cíntia e a Mariana. A Cíntia está falando aqui, é um comentário interessante, que o seu modo mais maduro de encarar a sua arte veio de um movimento lúdico interno. É um comentário dela. E a Mariana está perguntando o seguinte: Luiz, como você sente e vivencia esse trabalho artístico na prática profissional? Qual o impacto em si e nos seus pacientes? Tá? Aqui junto com a Mariana, eu acho que eu faria essa pergunta também, né? Pensando nesse lugar que você ocupa, né? De trabalhar aí com a saúde mental, e eu acho que essa interlocução entre arte e saúde mental é uma questão bem importante. Então, ela está perguntando aqui isso, né? Como seu trabalho artístico impacta na sua prática e qual seria o impacto disso em você e nos seus pacientes. Assim, essencialmente, a minha prática clínica, ela não tem nenhuma utilização da arte em si, né? Nada, exceto alguns quadros meus que ficam no meu consultório, que as pessoas olham, às vezes perguntam, às vezes nem sabem que é meu, às vezes sabe, às vezes não sabe. Eu não trabalho em si com a arte na clínica, né? O que eu já, na verdade, não sei por que exatamente, nunca quis mexer com isso, misturar essas coisas, assim, entendeu? Fazer arte terapia, isso não me atrai, não tenho interesse nisso, entendeu? Mas o que na clínica me ajuda, eu acho que inclusive dentro da própria, na esteira da psicologia junguiana, é que eu acho que com a psicologia junguiana, com a produção artística, a impressão que eu tenho é que eu me humanizei mais, assim, né? Que eu entendo melhor eu escuto melhor o sofrimento humano, assim, acho que eu tenho mais sensibilidade para compreender os momentos, os movimentos, né? Assim, que às vezes acho que é um processo de amadurecimento da vida também, que você fica mais paciente com as coisas, no sentido de compreender que às vezes uma pessoa está batendo a cabeça no mesmo lugar, você fala, é assim, a gente também, eu também já fiz isso tantas vezes, ou seja, tudo que os pacientes fazem, a gente também faz de alguma forma, né? Tudo que eles vivenciam, a gente também vivencia de um jeito ou de outro, de um jeito mais organizado, de um jeito mais anárquico, né? Mas eu acho que essa dimensão que a arte dá, de vivenciar essa abertura, a espontaneidade, né? O lúdico, a, as polaridades da alma, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso me ajuda a compreender melhor a alma humana, né? Eu acho que isso que o Jung fala, hoje eu acho que eu consigo pôr mais em prática, que é uma alma está escutando a outra, né? E às vezes com toda a impotência ligado a isso que a gente observa né, na clínica, muitas vezes a gente se sente tão impotente, né? Mas eu não uso a arte em si especificamente no meu trabalho, assim, né? Eu não uso o trabalho, né, com arte terapia, né? Não é uma coisa assim interligada. Não compreendi bem se a pergunta seria por aí. Eu acho que a gente pode pensar, Luiz, assim, o impacto ele não tem que ser direto, não tem que ser utilizado como uma técnica, né? Eu acho que Uhum. não sei da Mariana, né? A Mari pode falar aí, mas eu entendo disso, né? Da própria formação mesmo, enquanto pessoa, né? Porque o que a gente só tem para oferecer para o outro, o Jung falava disso, né? A gente só oferece aquilo pelo qual a gente passou, né? Quer dizer, você oferece um espaço e você só é capaz de levar alguém naquele lugar que você conseguiu chegar na sua trajetória, na Sim, sua sim. história, né? Então você está falando disso, talvez uma alma, né? Mais madura, eu fico pensando uma alma mais colorida, mais cheia de formas, de curvas, né? De linhas, que com certeza, né? Fico pensando aqui
tem um impacto, né, direto nessa relação, porque o trabalho, né, eu acho que você faz o trabalho na psiquiatria e também como analista, eu acho que tem esse impacto, né, relacional. Sim, sim, com certeza. Acho que é você se entregar, assim, um pouco a isso, né? Assim, porque a arte também, ela tem os mistérios, ela tem, né, assim, os vazios, ela tem os momentos de expansão, os momentos de nada, não sai nada, como na vida, né? Assim, como na terapia, que às vezes a gente está atendendo alguém, não sai nada, não anda, né? E de repente explode, aparece uma coisa que desencadeia um circuito novo, novos caminhos, novas curvas, novas retas, né? E às vezes a gente vê isso, né? Tem gente que só anda na reta, tem gente que só anda em ciclos, e a gente também faz isso, e por aí vai, né? Assim, eu acho que é uma compreensão maior que a psicologia junguiana me ajudou a ter da alma humana, né? Do que é ser humano, né? E, e a arte é um catalisador um pouco disso, né? Assim, ela é uma certa organizadora, talvez, dessas angústias que me inquietam, né? Que eu, às vezes, compreendo, dou nome a elas, às vezes nem sei quais são exatamente, mas estão ali, nas imagens, né? Isso. Eu vou então fechar a sua fala, Luiz, com um comentário aqui, tá? É um pensamento que a Valquíria está compartilhando, e aí os próximos, se tiver alguma questão, uma pergunta, a gente passa para você responder depois. Ela comenta o seguinte: quando o Luiz falou que alguns trabalhos se perderam, penso que se perderam no externo, mas já cumpriram sua função ao serem produzidos a partir do movimento da psique e ser olhado de fora e novamente internalizado com a possibilidade de novos olhares. Com Né? certeza. Tá certo. Luiz, muito obrigada pela sua contribuição, pelas imagens, né, pela sua obra e pela generosidade de estar compartilhando com a gente aí toda essa experiência, essa riqueza, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Uma imagem fala, às vezes, de uma forma diferente do que a linguagem verbal, né? A gente às vezes tem essa dificuldade de querer, a gente quer traduzir sempre. E eu acho que o que você trouxe aqui essa ideia, né, de que nem sempre é possível, mas a gente ficar com a imagem, como diz o Hillman, né, essa experiência de poder estar com a imagem, ela é muito significativa e transformadora, tá? Eu acho que agradeço o convite, Simone, é bom estar fazendo parte desse grupo, né? Que bom ter me encontrado e encontrado a psicologia junguiana, que tanto me nutre, né? E ter podido voltar, né, para uma coisa muito importante para mim, que eu tinha desviado, né? Estava andando só na reta, depois entrei numa curva aí e voltei para a arte. No sentido disso que você falou, né? Quando você foi falando assim, estava lá olhando seu quadro, os pacientes olhavam, então, isso é uma das coisas mais interessantes, é isso, que é quando alguma coisa que você faz e te toca, pode também tocar o outro, e aquilo produzir uma reverberação, né? Produzir um eco, vamos dizer assim, né? E aquela temática também ressoar naquele novo ser e aquilo produzir, né, novas imagens, e eu acho que é isso que a gente perdeu muito hoje, assim, né? Isso que o Kandinsky fala, as pessoas entram às vezes numa exposição e saem do mesmo jeito, só olharam, só entrou pelo olho, quer dizer, só ficou no olho, na lente, né? Não entrou. Então, eu acho que às vezes é um pouco isso, a gente precisa às vezes se entregar para a imagem e deixar que ela fale, né? Deixar que a gente fale com ela, né? E que isso não é loucura, que isso não é nada anormal, vamos dizer assim, que isso é algo necessário, né? Como a gente também conversa com um livro, conversa com um filme, né? Conversa com essas outras expressões artísticas que existem, né? Então, acho que essa que é a ideia mesmo, que essas imagens possam ressoar, né? Eu gosto muito dessa ideia de que a gente está numa coisa só, isso aqui é uma coisa só, está tudo interligado, né? Não, essas separações a gente faz, mas elas
nós estamos todos na mesma tribo, né? No mesmo planeta, no mesmo universo. E ressoar isso, eu acho que é o que mais interessante, é o que há de mais legal nisso, né? Novamente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, vou estar aí na sequência das próximas palestras aí, né? E nos vemos aí em outras oportunidades. Bom dia a todos.